Idoso frágil estava sendo roubado na fila do banco, foi quando o cachorro Caramelo chegou latindo e tudo mudou. Mas o que parecia apenas uma cena curiosa numa tarde comum virou o início de uma transformação que ninguém naquela cidadezinha nordestina esperava. Em poucos meses, um cão de rua e um senhor esquecido provariam que coragem, amizade e resistência podem mudar muito mais do que rotinas, podem mudar uma comunidade inteira. Antes de continuar essa história que vai te emocionar, já aproveita para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Isso ajuda a história a alcançar mais gente e valoriza o que temos de mais bonito em nossas raízes, nossos vínculos e nossos heróis do dia a dia. Agora, respira fundo. Porque o que vem a seguir vai te surpreender. O sol castigava o asfalto rachado da pequena cidade nordestina de Santa Aurora. Passava do meio-dia e o calor era quase sólido, pairando sobre a praça principal como uma cortina invisível. No centro da movimentação diária, a agência bancária estava lotada, como sempre nos dias de pagamento dos aposentados. Sentado em um banco de madeira gasto, com o corpo curvado e os olhos atentos ao chão, estava seu Damião, um senhor de 78 anos, rosto queimado de sol e mãos calejadas pela vida. Vestia uma camisa de manga comprida, surrada pelo tempo, e um chapéu de palha que usava desde que era jovem. Seus passos estavam cada vez mais lentos, mas sua mente, apesar dos lapsos ocasionais, seguia viva e observadora. Ao seu lado, um homem bem mais jovem, bem vestido, conversava com ele em voz baixa. O sujeito sorria demais, com olhos que não sorriam junto. Ajeitava a camisa social com frequência, e falava com um entusiasmo que contrastava com a lentidão do velho. Seu Damião, o senhor precisa só assinar aqui. O banco mudou umas regras. É só pro senhor não ter dor de cabeça depois, dizia o rapaz, apontando um papel qualquer. Damião franzia a testa. Sentia-se confuso. Já tinham mudado tantas coisas, tantos papéis, tantos números. Ele estava cansado. Pensou em aceitar só para ir logo embora. A fila lá dentro ainda estava grande, e ele já esperava fazia mais de 1 hora no calor. Foi então que se ouviu o latido. Um latido forte, insistente, vindo do lado oposto da rua. Um cachorro Caramelo, de pelo sujo de poeira e olhar vivo, atravessava a rua correndo, chamando a atenção de todos ao redor. Caramelo não era de ninguém, mas todos o conheciam. Dormia onde dava, comia o que recebia. E, curiosamente, sempre aparecia nos lugares certos, nas horas certas. Como agora. Ele parou bem na frente de Damião e começou a latir com mais força, encarando o homem de camisa social. O tom não era brincalhão. Era alerta. Desconfiado. Ei, sai daqui, cachorro! Disse o homem, tentando afastá-lo com o pé. Mas Caramelo rosnou. O latido atraiu olhares. Gente começou a se aproximar, inclusive uma das atendentes do banco, que reconheceu o idoso. Seu Damião, está tudo bem? Esse aí está com o senhor? Ele, e disse que era do banco, e respondeu o idoso, ainda tentando juntar as ideias. A moça regalou os olhos. Esse homem não trabalha aqui, não. Ele já foi visto rondando o banco em outros dias. O homem de camisa social rapidamente recuou, murmurando algo sobre confusão, e saiu andando depressa, tentando manter a compostura. A multidão se dispersou aos poucos, e Damião ficou sentado, ofegante, segurando o papel ainda nas mãos trêmulas. Caramelo se aproximou devagar e apoiou a cabeça no joelho do velho. Damião, num gesto automático, começou a acariciar o pescoço do cão. Era como se ele já o conhecesse de muito antes. A partir daquele dia, os dois passaram a ser vistos juntos com frequência. Onde ia Damião, ia Caramelo. No banco, na feira, na praça. O cão passou a ser uma espécie de guarda-costas improvisado do idoso, e dos outros idosos também. Era como se soubesse quem precisava dele. E sabia. Na semana seguinte, uma senhora de 83 anos, dona de uma barraca de temperos, foi abordada por outro ajudante. Antes que qualquer conversa se alongasse, Caramelo já estava ali, latindo, rosnando baixo. O sujeito desapareceu.
A cidade começou a comentar. Caramelo está cuidando dos velhos, diziam os comerciantes. Deus mandou esse cachorro, dizia Dona Nair, da feira. O banco colou uma foto dele na porta e amigo dos aposentados. Pode entrar. Mas nem tudo era festa. A prefeitura começou a receber reclamações de uma nova funcionária, que não entendia o encanto daquele cão de rua. Animais não podem circular em espaços públicos, dizia ela, inflexível, preocupada com higiene e imagem. Seu Damião ficou em silêncio, mas a tristeza foi visível. E pela primeira vez desde o encontro com Caramelo, ele se sentiu vulnerável novamente. Na tentativa de resolver a situação, uma jovem jornalista da rádio comunitária decidiu entrevistar Damião. Ele falou pouco, mas as palavras ecoaram por toda a cidade: "Esse cachorro me deu voz." A reportagem viralizou em grupos de família no WhatsApp, em rádios vizinhas e até numa TV regional. Caramelo virou símbolo. Mas com a fama, vieram também os problemas. Pessoas começaram a posar para fotos com ele na praça, fingindo boas ações. Houve quem tentasse levá-lo para campanhas de marketing. Teve até um projeto de ONG querendo adotá-lo oficialmente, com direito a viagens e fotos em capitais. Mas Caramelo só queria estar com Damião. E Damião? Ele não disse nada. Apenas colocou uma cadeira a mais no alpendre de casa. Uma para ele. Outra para Caramelo. E assim, entre sorrisos tímidos e latidos atentos, nasceu uma amizade que mudaria para sempre o ritmo da pequena Santa Aurora. Com a convivência diária, o cenário urbano da pequena Santa Aurora começou a mudar. Não era uma transformação gritante, mas quem prestava atenção via e havia algo diferente nas manhãs, no jeito das pessoas olharem para a fila do banco, no comportamento dos aposentados que, antes quietos e desconfiados, agora pareciam mais unidos, mais atentos, como se a presença de Caramelo lhes desse alguma força que até então dormia sob as rugas do tempo. Caramelo se tornou parte da rotina. Não era mais um cachorro de rua, era um cidadão. Acordava cedo, dava uma volta pela praça, conferia a movimentação do banco, latia para os ônibus que chegavam da zona rural e, por volta das 8, sentava à porta da agência como quem cumpria plantão. Seu Damião chegava pouco depois, chapéu na cabeça e uma bengala de madeira que usava mais por teimosia do que por necessidade. Sentavam-se juntos, esperavam a fila diminuir, trocavam palavras miúdas e olhares compridos. E foi naquela calmaria que surgiram os primeiros sinais de mudança mais profunda. Na segunda-feira seguinte à reportagem de rádio, um grupo de 4 idosos, antes desconhecidos entre si, se aproximou-se de Damião com um pedido em comum. "O senhor podia ensinar a gente aquele jeito que tem de lidar com o banco e tem uns números que a gente não entende. O cachorro pode ir também?" Damião sorriu, discreto. "Eu ensino, sim. E Caramelo vai onde quiser." Nasceu ali, informalmente, o que em poucos dias foi apelidado de "O Roda dos Experientes." Reuniam-se todas as manhãs, em 2 bancos da praça, para conversar, trocar informações sobre aposentadoria, cartões, golpes comuns, e também, claro, sobre os remédios novos, as dores antigas e o tempo que passava rápido demais. Caramelo era a presença obrigatória. Quando algum idoso falava demais ou perdia a linha da conversa, bastava um latido dele para que o grupo voltasse ao foco. Era como se fosse um moderador natural, respeitado por todos. A movimentação chamou a atenção de Marta, funcionária do banco recém-contratada. Jovem, eficiente, mas inflexível. Ela observava a movimentação do cão com olhos estreitos. Para ela, aquilo era um absurdo, um cachorro sujo sentado à porta da instituição, circulando entre os clientes, entrando com um idoso de sandálias e camisa de algodão amarrotada. Ela decidiu agir. Num memorando interno, Marta sugeriu à gerência que fosse aplicada a proibição de entrada de animais não treinados no espaço da agência. Por segurança, higiene e reputação, escreveu. A proposta gerou burburinho. A gerente, mulher sensata e mais antiga na cidade, sabia do impacto que Caramelo tinha. Mas regras eram regras. Disse que precisaria consultar a prefeitura. Foi então que, sem saber, Marta mexeu num vespeiro.
Naquela mesma semana, a jornalista da rádio comunitária, Clara, soube do possível veto. Fez nova matéria, dessa vez mais intensa, com entrevistas de idosos, gravações de Caramelo latindo para afastar um ajudante suspeito, e até um trecho em que Damião dizia: "Se o banco não pode receber quem nos protege, talvez o banco precise mais de nós do que nós dele." A matéria se espalhou. As rádios da região replicaram. Um blog local fez uma reportagem especial, "O cão que protege a memória da cidade." E o que era simples rotina de praça virou movimento. A prefeitura, pressionada, marcou uma reunião pública. Mas enquanto a burocracia avançava lentamente, a cidade tratava de demonstrar sua escolha. Na terça seguinte, mais de 50 idosos foram ao banco juntos. Todos com chapéus de palha com orelhinhas de cachorro coladas com fita. Damião à frente. Caramelo no meio. Ninguém gritou. Ninguém protestou. Apenas entraram, um por um, sentaram-se nas cadeiras, fizeram seus atendimentos e saíram. No fim, deixaram um bilhete na recepção: "Se Caramelo não entra, nós também não." No dia seguinte, Marta começou a perceber o erro. Ganhou olhares frios, cochichos, sorrisos desconcertantes de colegas de trabalho. Mas a vida, às vezes, ensina pelo desconforto. Curiosa e tocada pela comoção, ela passou a observar Caramelo com outros olhos. Viu como ele se deitava aos pés dos idosos mais cansados. Como se aproximava, em silêncio, de quem estava ansioso. Como mantinha distância quando alguém parecia não gostar de cães. Um dia, num gesto espontâneo, ela agachou-se e tocou o pescoço de Caramelo. Ele lambeu sua mão com delicadeza. Marta sentiu um nó na garganta. Nunca havia contado a ninguém, mas tinha medo de cães desde criança, depois de um episódio traumático com um pastor alemão do vizinho. Aquele gesto simples, silencioso, foi o primeiro que a fez encarar o passado com menos peso. Enquanto isso, seu Damião começava a ganhar outro papel. Já não era só um dos muitos idosos da fila. Era uma referência. Pessoas vinham pedir conselhos, perguntar sobre documentos, perguntar como se cuidava da memória, como se vivia com leveza mesmo com as dores do tempo. Ele não dizia muito. Mas sempre olhava para Caramelo antes de responder. Como se precisasse daquele olhar marrom, calmo, para organizar os pensamentos. A praça, agora, tinha um novo ponto de encontro. Os jovens começaram a passar por lá só para ver o cão. Crianças tentavam imitá-lo, correndo e latindo. Os adultos sorriam. A roda dos experientes o virou referência, se, claro, ganharam até nome na rádio. Porém, longe da vista de todos, algo novo surgia. Um comerciante do mercado municipal, incomodado com o sucesso de Caramelo, começou a fazer planos. Seu negócio estava perdendo atenção para aquele ouvir-a-lata famosinho. Ele não sabia ainda, mas mexer com Caramelo era mexer com o coração da cidade. Os dias em Santa Aurora seguiam lentos, marcados por passos arrastados, conversas ao pé da calçada e o som do sino da igreja que dividia as manhãs. Mas a tranquilidade, como tudo que floresce em praça pública, começava a ser vigiada por olhares menos afetuosos. Na feira central, onde barracas de frutas, farinha, queijos e redes coloridas se misturavam ao cheiro de carne assada e o grito dos vendedores, Geraldo, dono de um antigo empório de ervas e secos e molhados, observava com desconforto crescente o fenômeno em torno de Caramelo. Esse cachorro, e virou santo agora? Resmungava, ajeitando o boné. Até na rádio estão falando mais dele do que do açafrão que eu trouxe da capital. Geraldo, homem de fala dura e mãos grandes, era do tipo que valorizava o respeito por hierarquia. Para ele, um animal não devia ocupar o lugar que cabia a um homem de reputação, ainda mais alguém que pagava impostos e sustentava um negócio honesto havia quase 40 anos. Sua barraca, antes uma das mais visitadas da feira, agora era ignorada por quem preferia tirar fotos com o cão guardião dos aposentados, como o rádio batizara Caramelo. E a gota d'água veio quando sua própria irmã, Dona Enedina, de 82 anos, apareceu usando uma camiseta com a estampa do cachorro. "Você tá passando vergonha, mulher", disse ele. "Vergonha é ter o coração duro", respondeu Enedina,
voltando para a roda dos experientes. Foi então que Geraldo teve uma ideia. Se a cidade queria um cachorro, ele arrumaria um. Mas não um qualquer. Ele contratou um treinador da cidade vizinha e comprou um cão mestiço de pastor com labrador. Forte, obediente e com pedigree. Chamou-o de Regis. Logo no sábado seguinte, o mercado acordou diferente. Regis apareceu no meio da feira com colete de serviço e uma placa no pescoço, um cão protetor do comércio legalizado. Esse aqui não late à toa. É treinado, vacinado e útil, dizia Geraldo alto, garantindo que a provocação fosse ouvida por todos. As comparações começaram de imediato. Caramelo, solto, tranquilo, de pelo desbotado e olhar atento. Regis, firme, limpo, engomado, andando ao lado de Geraldo como um funcionário disciplinado. Alguns riram da ousadia, outros ficaram curiosos. Nos primeiros dias, Regis virou atração. Crianças se aproximavam, senhoras elogiavam sua postura, e até alguns comerciantes passaram a dizer que o Caramelo estava perdendo a majestade. Damião observava tudo em silêncio, sentado em seu banco, Caramelo deitado a seus pés. Mas algo começou a incomodar. Regis era eficiente, mas frio. Quando uma senhora deixou cair a sacola com frutas, ele permaneceu imóvel, esperando o comando. Quando um menino começou a chorar ao perder a mãe de vista, Regis apenas olhou. Já Caramelo, que nem estava perto, correu assim que ouviu o choro e ficou ao lado do garoto até a mãe chegar. A diferença era clara. Regis era treinado. Caramelo era insensível. E a cidade percebeu. Mas Geraldo não desistia. Ele começou a distribuir panfletos exaltando o valor dos cães de serviço e insinuando que animais sem dono poderiam trazer doenças. A prefeitura, pressionada, anunciou uma inspeção sanitária nos arredores do banco e da feira. Foi nesse cenário tenso que aconteceu o imprevisto. Numa manhã abafada de quarta-feira, enquanto a fila do banco se formava como sempre, um tumulto explodiu na esquina. Um vendedor ambulante, distraído, derrubou sua barraca, espalhando objetos por toda a calçada. Um carro vinha logo atrás. Um menino correu para pegar uma bola no meio da confusão. Caramelo correu primeiro. Ninguém viu de onde ele surgiu, mas foi rápido, certeiro. Saltou em frente ao menino, impedindo que ele fosse mais longe, no exato momento em que o carro freava. A multidão gritou. O motorista saiu aos berros. O menino chorava. Caramelo apenas lambeu seu rosto e ficou ali, até que a mãe o pegasse nos braços. Foi a imagem que faltava. A cena foi capturada por um rapaz da rádio, que publicaria o vídeo no mesmo dia. Milhares assistiram. E a cidade, que já simpatizava com o cão, agora o reverenciava com lágrimas nos olhos. Geraldo, vendo seu projeto afundar, tentou um último gesto. Convocou uma coletiva improvisada, dizendo que o vídeo podia ter sido montado, que Regis também teria feito algo se tivesse sido chamado. Mas o povo não quis ouvir. No sábado seguinte, durante a feira, uma faixa foi pendurada sobre o coreto, Caramelo, cão sem dono, mas com toda a cidade no coração. Regis foi aposentado discretamente. Passou a viver no empório, como cão de guarda. Caramelo continuou livre. Na praça, no banco, na alma de Santa Aurora. E seu Damião, que nunca disse muito, disse apenas uma frase enquanto acariciava o pescoço do amigo: a gente só precisa estar no lugar certo e com o coração certo. O mês de agosto chegou esquentando os paralelepípedos da praça, os telhados de barro e os bancos de cimento da cidade. Santa Aurora fervia não só por causa do calor do verão antecipado, mas pela transformação silenciosa que Caramelo provocava. O cão, antes apenas mais um entre tantos na rua, havia se tornado símbolo de respeito e comunidade, mais ainda, um problema para quem vivia preso à letra fria das regras. A nova funcionária do banco, Marta, se calava agora mais do que opinava. Desde que sentirá a lambida de Caramelo em sua mão, passava os dias em uma espécie de conflito interno.
A rigidez que aprendeu na faculdade de administração não combinava com o que via ali diariamente, idosos sendo acolhidos, protegidos, respeitados, tudo por um cachorro sem nome oficial, sem pedigree e sem dono. E, naquele mês, a tensão silenciosa entre o que era regra e o que era certo cresceu. Um novo boletim da prefeitura, impessoal e burocrático, foi colado no vidro da agência bancária e em outros estabelecimentos públicos, proibida a permanência de animais não adestrados em espaços públicos cobertos. Sem exceção. A cidade parou. A notícia se espalhou como vento por entre varais. Os idosos se reuniram na praça em silêncio. Seu Damião apenas abaixou os olhos, sem reação. Caramelo, como se sentisse o clima, ficou quieto ao seu lado. Pela primeira vez em meses, ele não abanava o rabo. Não havia vozes, nem aplausos, nem perguntas. Só um silêncio seco, espesso, como poeira parada em prateleira antiga. Mas foi naquele silêncio que uma ideia nasceu. Clara, a jovem jornalista da rádio comunitária, passou a entrevistar cada pessoa que participava da roda dos experientes. Gravou suas histórias, suas dores, suas memórias. Gravou os relatos de como Caramelo havia evitado enganos, ajudado pessoas a atravessar ruas, alertado sobre carteiras esquecidas, acolhido corações solitários. E então, teve uma ideia. Vamos transformar tudo isso num projeto de lei, disse ela à roda. Uma lei? Perguntou Dona Nair, franzindo a testa. Uma lei que reconheça o papel de animais comunitários em espaços públicos. E vamos batizá-la de Lei dos Corações Livres. O nome veio de uma frase que seu Damião havia dito dias antes, em voz baixa, sem intenção de marcar ninguém, só quem tem o coração livre é capaz de cuidar sem precisar mandar. A proposta virou causa. Clara escreveu o texto base, com a ajuda de um advogado voluntário. Dona Enedina foi de casa em casa recolher assinaturas. Jovens estudantes se envolveram, encantados com a ideia de proteger um animal que não era de ninguém, mas era de todos. As rádios anunciaram. A cidade acordou. A praça virou um ponto de mobilização. Cartazes, camisetas, panfletos. Tudo com o rosto tranquilo de Caramelo. E o cachorro? Continuava como sempre e deitado perto dos pés de Damião, andando calmamente pelas ruas, latindo quando algo parecia fora do lugar. 2 obstáculos, porém, ainda se erguiam no caminho da nova lei. Primeiro, o apoio da prefeitura. O prefeito, homem tradicional e distante da população, não via com bons olhos leis ou emocionais. Segundo, a resistência dos comerciantes mais rígidos, que ainda achavam que animais em espaços públicos trariam desordem e sujeira. Foi então que Clara propôs algo novo, um evento público, na praça principal, aberto à comunidade. Um ato com música, relatos, comidas típicas e uma cerimônia simbólica de entrega do projeto de lei ao prefeito. O dia foi marcado. O evento aconteceria no domingo, ao entardecer. Quando chegou o dia, Santa Aurora parou. Barracas de comidas foram montadas. Crianças pintaram cartazes com patinhas e corações. Dona Enedina trouxe sua sanfona e tocou um shot que fez a praça inteira balançar. Damião sentou-se no mesmo banco de sempre, chapéu de palha no colo. Ao lado, Caramelo. Não havia pompa. Havia sentimento. Clara pegou o microfone e começou a falar. Contou a história de cada idoso, cada gesto do cachorro, cada olhar trocado. Leu o texto da Lei dos Corações Livres com voz firme e pausada. A multidão aplaudiu de pé. Ao fim da fala, entregou uma cópia impressa ao prefeito, que havia sido convencido a comparecer pela própria esposa, Dona Alzira, também frequentadora da roda. O prefeito olhou o papel e respirou fundo. Não prometeu nada ali. Mas pela primeira vez, acariciou a cabeça de Caramelo antes de ir embora. Isso bastou. 3 dias depois, a notícia foi dada no rádio, o projeto seria analisado oficialmente pela Câmara Municipal. E Marta? Ela pediu um dia de folga. Passou a tarde na praça, em silêncio. Sentou-se ao lado de Damião. Caramelo deitou-se perto dela. Ela sorriu.
Acho que me equivoquei com vocês, disse, sem encarar o cão. Damião respondeu apenas com um gesto simples e tirou o chapéu, colocou-o no colo e olhou para a cidade, como quem diz, veja o que pode acontecer quando um cão ensina uma cidade a se escutar. Santa Aurora havia reencontrado algo raro, um sentimento de união. O sol nascia e se punha sobre uma cidade que, apesar das adversidades, aprendia a ouvir seus velhos e respeitar um cão de rua como símbolo de dignidade. Mas como toda história que envolve o coração de um povo, havia ainda provas a serem enfrentadas. O mês de setembro chegou trazendo nuvens carregadas, e com elas, as primeiras chuvas fortes do ano. A praça, que até então era o centro pulsante da cidade, virou uma poça de lama e folhas secas. As rodas de conversa diminuíram. Os bancos ficaram vazios. Os idosos, por orientação médica e receio das gripes, passaram a se recolher. Caramelo, no entanto, continuava presente. Mesmo sem a movimentação de antes, fazia suas rondas diárias. Passava pela farmácia, cheirava os tapetes da igreja, parava na porta do banco. Com o tempo, muitos moradores passaram a deixar vasilhas de comida e água nos muros, como se, silenciosamente, cada casa assumisse um pedaço do cuidado por ele. Damião, por sua vez, enfrentava um dilema silencioso. Desde a primeira grande chuva, começou a sentir mais dificuldades para caminhar. As dores nas articulações, que antes eram pontuais, agora insistiam o dia todo. A bengala já não era suficiente. O banco na praça parecia mais distante a cada manhã. Por orgulho, não falava. Por receio, não pedia ajuda. Caramelo sentia. Começou a ficar mais tempo ao lado dele, mesmo dentro de casa. Latia menos. Observava mais. Uma tarde, quando Damião caiu ao tentar se levantar da cadeira de balanço, foi o latido forte do cão que chamou a vizinha, que imediatamente chamou a neta do idoso, Nina. Nina, moça de 30 e poucos anos, havia se afastado do avô por desavenças antigas. Cresceu com ele, mas a distância emocional se formou na juventude, quando ela decidiu sair da cidade para estudar. Agora, ao vê-lo no chão da sala, com o olhar cansado, algo nela se quebrou. Vô, por que o senhor não ligou para mim? Perguntou ela, já de olhos úmidos. E tu ia largar esse mundo de tecnologia para olhar um velho torto, é? Respondeu ele, com um sorriso amargo de quem teme o abandono mais do que a dor. Ela não respondeu. Apenas sentou-se ao lado dele, no chão mesmo. Caramelo deitou-se aos pés dos dois, como sentinela silencioso. Naquela noite, Nina dormiu no velho sofá da sala, enquanto Caramelo se revezava entre o tapete e o alpendre. A reconexão havia começado. Enquanto isso, a proposta da Lei dos Corações Livres só entrava em sua fase mais delicada e da tramitação na Câmara Municipal. O vereador responsável pela pauta, Benedito, era homem de poucas palavras e postura ambígua. Alguns diziam que ele simpatizava com a causa, outros afirmavam que estava mais preocupado com os comerciantes que reclamavam da bagunça ou da praça. Foi quando aconteceu o impensável. Durante uma tempestade que assolou a cidade numa madrugada de sábado, a cobertura do coreto da praça desabou. Um raio atingiu a fiação próxima, e uma explosão de luz assustou os poucos moradores que ainda estavam acordados. A barraca de Dona Enedina, guardada ali toda semana, foi completamente destruída. No dia seguinte, os moradores foram ver os estragos. E lá estava Caramelo, molhado, sujo de barro, tentando escavar algo próximo ao entulho. Dona Enedina correu até ele. Debaixo das telhas quebradas, um saco com documentos, fotos antigas e cadernos de letras de música que ela guardava com carinho. Nada disso teria sido encontrado sem o faro do cão. A comoção reacendeu o movimento. Clara noticiou tudo na rádio. Nina passou a se engajar ativamente na roda dos experientes, agora liderando uma campanha digital com a hashtag Coração Livre Sim. Marta, a funcionária do banco, escreveu uma carta pessoal para o vereador Benedito, contando sua mudança de postura e sugerindo que ele visitasse a praça antes de tomar qualquer decisão. Pressionado e curioso, Benedito foi. Mas foi discretamente, sem avisar. Chegou cedo, numa manhã nublada, e ficou observando de longe.
Viu uma senhora sendo ajudada a subir na calçada por Caramelo. Viu um menino entregar uma sacola de pão à Dona Nair. Viu Nina ensinando Dona Enedina a usar o celular. Viu Damião sentado com sua bengala, observando tudo com olhos serenos. E então viu algo que o tocou mais do que esperava: Caramelo, deitado no chão úmido, lambendo os pés de um idoso que tremia de frio, com o corpo coberto por uma manta fina. O cão ali não era símbolo. Era presença. Era calor. Era abrigo. O silêncio de Benedito naquela manhã ecoou mais que um discurso. Dias depois, anunciou sua decisão: votaria a favor da Lei dos Corações Livres. Com isso, o projeto ganhava força para ser aprovado na votação final. A cidade vibrou. Mas ainda havia um último obstáculo: o prazo. A lei precisava ser votada antes do recesso de fim de ano. Se isso não acontecesse, voltaria à estaca zero no ano seguinte. E havia boatos de que alguns vereadores planejavam faltar à sessão decisiva. Foi aí que Clara teve uma ideia ousada: realizar um grande evento cultural no mesmo dia da votação. Um festival chamado Coração Livre, Praça Viva, com apresentações dos idosos, músicas da terra, feira de comidas típicas, e claro, a presença de Caramelo como convidado de honra. A ideia era simples: ocupar a cidade com alegria, afeto e união, para que ninguém tivesse coragem de votar contra. O mês de outubro chegou trazendo um céu azul vibrante, como se a cidade tivesse sido lavada pela tempestade e agora pudesse respirar de novo. Santa Aurora pulsava em expectativa. Cada esquina, cada boca de feira, cada conversa de portão girava em torno de um único assunto: o festival O Coração Livre, Praça Viva, marcado para o mesmo dia da votação da Lei dos Corações Livres na Câmara Municipal. Era mais do que um evento. Era um grito calmo, uma forma de dizer com festa o que palavras sozinhas não dariam conta. Clara, agora em sua terceira noite sem dormir direito, coordenava os últimos detalhes com uma equipe de voluntários composta por estudantes, aposentados, músicos locais e comerciantes simpáticos à causa. Seu olhar cansado escondia uma força que poucos imaginavam. Ela sabia que aquela era a única chance real de garantir não só a permanência de Caramelo nos espaços públicos, mas de legitimar, em papel e lei, tudo o que ele simbolizava: acolhimento, dignidade, respeito. Na casa de seu Damião, o clima também era outro. Nina havia se instalado definitivamente ali. Reformar o quarto de visitas, consertar a rede da varanda e passava as tardes revisando documentos da Câmara, preparando discursos para os participantes do festival. Ela e o avô, agora, caminhavam juntos. Mais lentamente, é verdade, se ele ainda sentia as dores nas pernas, mas com passos mais firmes. Tá virando advogada dos velhos agora, é? Provocava ele, com um sorriso travesso. Alguém tem que cuidar do senhor e além do Caramelo. Caramelo, aliás, parecia mais atento do que nunca. Nas semanas que antecederam o evento, passou a rondar a praça com mais frequência. Latia para qualquer estranho que se aproximasse dos cabos de som, vigiava os ensaios das crianças, e até se deitava perto do palco improvisado sempre que os músicos ensaiavam. Na véspera do festival, algo inesperado aconteceu: a energia elétrica caiu em todo o centro histórico. Os organizadores entraram em pânico. O palco, os alto-falantes, a iluminação, tudo dependia daquele fornecimento. Clara, desesperada, correu até o prédio da companhia elétrica. Lá encontrou Davi, um antigo técnico que havia crescido em Santa Aurora, filho de costureira e primo de Dona Enedina. Quando soube do motivo da urgência, apenas balançou a cabeça: e se é pelo Caramelo, e eu dou um jeito. Davi passou a madrugada trabalhando com sua equipe, trocando cabos corroídos, religando disjuntores, e por volta das 4 horas da manhã, quando a praça ainda dormia, as luzes se acenderam. Uma faixa improvisada surgiu pendurada no poste principal: de energia livre para um coração livre. Na manhã do festival, Santa Aurora acordou diferente. As escolas cancelaram as aulas. O banco suspendeu os atendimentos. O mercado municipal fechou antes do meio-dia. A praça virou palco, feira, teatro e altar. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo.
Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Chegavam idosos de vilarejos vizinhos, jornalistas de rádios regionais, crianças com fantasias de cachorro e moradores vestindo camisetas com frases como "O caramelo é do povo". Seu Damião foi levado até o palco por Nina, com a ajuda de 2 voluntários. Sentou-se numa cadeira de palha, ao centro. Caramelo se deitou a seus pés como sempre. Às 3 da tarde, os sinos da igreja tocaram. Era o sinal. A votação começaria em meia hora na Câmara Municipal. Todos os olhos estavam voltados para os vereadores. Clara subiu ao palco e leu um texto breve, escrito por Dona Nair, em voz firme: "Esta lei não é sobre um cão. É sobre o direito de existir com dignidade. É sobre o silêncio respeitoso que ele oferece. Sobre os passos que ele acompanha. Sobre as solidões que ele entende sem perguntar. É sobre a cidade que queremos ser." Aplausos. Assovios. Gente chorando. Do outro lado da cidade, na Câmara, os vereadores tomavam seus assentos. O público lotava as arquibancadas. Clara havia conseguido transmissão ao vivo pela rádio. Toda a Santa Aurora escutava. E então veio a primeira surpresa da tarde. O vereador Geraldo, antigo opositor, levantou-se. Com a voz embargada, disse: "Durante muito tempo, eu achei que a ordem vinha das regras. Mas hoje eu entendi, e a ordem vem do respeito. E nenhum animal jamais me ensinou isso com tanta clareza quanto esse cachorro de rua." Era o voto decisivo. O placar foi unânime. A lei dos corações livres foi aprovada. Na praça, quando a notícia chegou, as palmas se misturaram com cantos espontâneos, danças improvisadas e abraços demorados. Damião se levantou com dificuldade e tirou o chapéu. Nina segurava seu braço. Clara chorava ao telefone. Caramelo apenas ficou ali, no centro, como se soubesse. Levantou-se devagar, abanou o rabo e latiu: "Uma, 2, 3 vezes." A cidade respondeu com aplausos. Ao cair da noite, fogueiras foram acesas ao redor da praça. Cada pessoa deixava uma mensagem num mural feito de tábuas e panos coloridos, histórias, agradecimentos, poemas. Um menino escreveu: "Quero ser igual ao caramelo quando crescer." E naquele pedaço de chão, iluminado por luzes simples e sorrisos verdadeiros, Santa Aurora aprendeu que a liberdade não se decreta. Se vive. E às vezes, é preciso um cachorro de rua para lembrar isso a uma cidade inteira. Santa Aurora, recém-transformada pelo festival, ainda carregava no ar o cheiro de milho assado e café coado, lembranças vivas de uma noite que virou marco. A lei dos corações livres não era só uma vitória no papel, era um símbolo vivo de que a sensibilidade também podia governar, de que o afeto podia vencer onde a força falha. Mas após a festa, veio o silêncio. O cotidiano voltou a seus trilhos. As filas no banco, os gritos na feira, as trovoadas rápidas da primavera. Só que algo havia mudado no olhar das pessoas. Agora, elas paravam. Observavam. Davam bom dia com mais intenção. E sempre, em algum canto da cidade, alguém deixava um potinho com água e ração. Mesmo sem saber se Caramelo passaria por ali. Caramelo, por sua vez, ficou mais sereno. Continuava fazendo suas rondas, mas com menos pressa. Parava com mais frequência. Observava. Cheirava o vento, os muros, as mãos de quem se aproximava. E ao fim do dia, como sempre, deitava-se aos pés de seu Damião. Mas agora, havia um novo costume. Nina, que se tornará presença constante na praça, levava Damião para caminhar todos os dias no fim da tarde. Ele, apoiado no braço dela e na bengala, fazia questão de dar a volta inteira no quarteirão, mesmo com as pernas pesadas. Era como se quisesse, ele também, fazer suas rondas. A cada passo, ganhava de volta um pouco da firmeza que perderá nos últimos anos. E Caramelo os acompanhava, caminhando ao lado, atento, sem precisar ser chamado. A cidade, antes acostumada a vê-lo como figura folclórica, agora o via como membro real da comunidade.
Até mesmo a prefeitura, em gesto simbólico, instalou uma pequena placa de bronze na praça, espaço protegido por Caramelo, cão comunitário de Santa Aurora. Mas as coisas não permanecem calmas por muito tempo. No início de novembro, surgiram rumores de que um grande supermercado seria construído a 2 quadras da praça. Uma rede vinda da capital, com promessas de empregos, promoções e modernização do bairro histórico. A notícia dividiu a cidade. Alguns comerciantes locais temeram ser engolidos. Outros viam na novidade a chance de expansão. Mas havia algo que todos perceberam: a nova obra exigiria a demolição do antigo galpão cultural, um espaço esquecido pelo poder público, mas usado pelos idosos para encontros, aulas de artesanato, ensaios de coral, e recentemente, como ponto de abrigo para Caramelo em dias de chuva. O galpão era um lugar sem luxo, com paredes úmidas e janelas emperradas, mas com cheiro de café fresco e histórias antigas. Damião já dera palestras ali, Clara organizara rodas de conversa, e até Dona Enedina tocava sanfona nas tardes de sábado. Foi ali que nasceu a ideia de salvar o espaço. E se o galpão se tornasse o primeiro centro de convivência intergeracional da cidade? Propôs Nina numa reunião improvisada na praça. Que nome complicado é esse, minha filha? Perguntou Dona Nair. Um lugar onde jovens e idosos possam aprender juntos. Artesanato, música, informática, contação de histórias e, claro, com um cantinho para Caramelo, respondeu Nina com entusiasmo. A ideia empolgou, mas o tempo jogava contra. A prefeitura já havia assinado a intenção de parceria com a empresa da capital. Em menos de 30 dias, as obras começariam. O grupo precisava agir rápido. Damião, num raro gesto público, subiu ao coreto da praça numa manhã de domingo e falou para todos que estavam ali: a gente não pode trocar memória por mercadoria. Lugar de coração não tem preço. Se a cidade esquece o que a gente construiu aqui, esquece de si mesma. A fala foi gravada por Clara e compartilhada em todas as redes sociais locais. O vídeo viralizou, e em poucas horas, foi parar até nos jornais regionais. A comunidade decidiu, então, organizar um abaixo-assinado e um evento simbólico, um abraço humano ao redor do galpão, com faixas, depoimentos e apresentações culturais. Uma forma pacífica, mas forte, de mostrar à prefeitura o valor daquele lugar. Na noite anterior ao evento, Caramelo desapareceu. Ninguém o viu. Nem na praça, nem no banco, nem perto da casa de Damião. O coração da cidade ficou apertado. Nina passou a madrugada procurando, com lanterna na mão e esperança no peito. Pela manhã, quando o sol nasceu tímido por trás dos telhados, um menino apareceu correndo: achei o Caramelo. Ele tá no galpão. Todos correram para lá. E lá estava ele, deitado no centro do salão, rodeado de almofadas e panos, como se guardasse o lugar. Quieto. Atento. Como se dissesse: aqui é minha casa. O evento começou com emoção em dobro. O abraço humano ao redor do galpão foi registrado por drones. A comoção foi tanta que vereadores da oposição apareceram sem aviso. Jornalistas da capital chegaram. O prefeito, pressionado por todos os lados, pediu reunião urgente com os organizadores. Após horas de conversa, veio a promessa: a obra do supermercado seria deslocada para um terreno mais afastado, e o galpão passaria por revitalização, tornando-se o Centro Comunitário Coração Livre, com verba mista da prefeitura e apoio de comerciantes locais. Foi mais do que uma vitória. Foi uma lição. Ali, entre velhas telhas e paredes descascadas, Caramelo havia provado, mais uma vez, que presença vale mais do que aparência. E que um cachorro sem coleira pode ser mais firme do que qualquer corrente. Com a vitória sobre o galpão garantida, Santa Aurora sentiu o pulsar renovado de sua identidade. O Centro Comunitário Coração Livre abriu suas portas como um símbolo de resistência, memória e esperança. As paredes, antes marcadas pelo desgaste do tempo, agora carregavam histórias reescritas com tinta fresca, retratos dos moradores, e claro, um cantinho especial para caramelos com caminha, tigelas e brinquedos doados pela comunidade. Nina assumiu a coordenação dos cursos intergeracionais com uma energia contagiante.
Os idosos encontraram naquele espaço não só um refúgio, mas uma nova razão para se levantar pela manhã. Entre aulas de artesanato, rodas de leitura e oficinas de música, começaram a surgir amizades improváveis, jovens e velhos unidos por sonhos, lembranças e sorrisos partilhados. Seu Damião, com suas dores ainda presentes, tornou-se professor honorário de histórias da cidade. Sentado em sua cadeira de balanço, contava causos e episódios de sua juventude, cativando plateias que antes nem sequer conheciam seu nome. A voz pausada, mas firme, desenhava imagens de uma Santa Aurora que parecia tão distante quanto um sonho. Caramelo, sempre alerta, virou mascote oficial do centro. A cada tarde, crianças corriam atrás dele, buscando uma lambida afetuosa ou um brincar de esconde-esconde entre as mesas. Era como se ele carregasse no olhar o segredo da felicidade, simplicidade, lealdade e presença. Mas em meio a essa tranquilidade, Nina sentia um conflito crescer em seu coração. Mesmo com a proximidade do avô, havia uma ferida antiga que não cicatrizava, da relação com sua mãe, irmã de Damião, que havia saído da cidade anos atrás após um desentendimento familiar e nunca mais retornará. Ela hesitava em buscar contato, temendo rejeição e rejeitando a ideia de que poderia haver perdão. Era um conflito interno intenso, que a fazia oscilar entre o desejo de reconstruir os laços e o medo da dor que isso poderia trazer. Enquanto isso, Clara trabalhava para organizar uma exposição sobre a história de Santa Aurora, com fotos antigas, objetos do cotidiano e depoimentos. A ideia era envolver não só os moradores, mas também os turistas que começavam a chegar atraídos pela fama da praça e do cachorro que havia mudado tudo. Mas, nem tudo estava perfeito. A chegada do supermercado, embora realocada, trouxe uma série de novos desafios para os pequenos comerciantes locais. O comércio tradicional começou a sentir a pressão da concorrência, e a economia da cidade balançava entre o progresso e a preservação. O clima de tensão afetou as reuniões do centro comunitário. Disputas surgiam entre moradores mais tradicionais e jovens que viam na modernização uma oportunidade de crescimento. Nina buscava mediar os conflitos, mas sabia que essa seria uma luta constante. Em uma tarde de outono, durante um curso de fotografia oferecido por um jovem voluntário da cidade vizinha, Nina recebeu uma mensagem inesperada: sua mãe queria conversar. A mensagem veio por telefone, mas tinha o tom hesitante de quem carrega um segredo pesado. Ela decidiu marcar um encontro na praça, perto do Coreto, o local que agora simbolizava tantas reconciliações. Naquele dia, o cheiro de café recém-passado e de pão fresco vinha das padarias próximas. O sol estava baixo, dourando as fachadas antigas e espalhando uma luz quente sobre as folhas caídas. Quando sua mãe chegou, Nina sentiu o peso da ausência transformado em olhar. Não era uma visita comum, ou era a chance de fechar ciclos ou abrir feridas. O encontro foi tenso no começo. Palavras não ditas flutuavam no ar, acompanhadas por olhares que pesavam como pedras. Mas Caramelo, como sempre, tinha um jeito de suavizar o ambiente. Ele se aproximou lentamente, colocou a cabeça no colo da mulher e suspirou. Foi o gesto que quebrou o gelo. Eu senti falta daqui, e disse a mãe, com voz embargada. Eu também, respondeu Nina, a voz falhando. Os dois abraços que se seguiram não apagaram o passado, mas começaram a curar o presente. Enquanto isso, na praça, o centro comunitário continuava a crescer, não só em espaço físico, mas em significado. A cidade aprendeu que preservar a memória não era uma barreira ao progresso, mas sua base. E que o amor, seja ele por pessoas ou por um cão de rua, era capaz de transformar qualquer adversidade. Os ventos frios do final do ano começaram a soprar sobre Santa Aurora, trazendo com eles a promessa de mudanças e novos desafios. O Centro Comunitário Coração Livre, que até então fora um farol de união e esperança, começou a enfrentar dificuldades inesperadas. A população, dividida entre o desejo pela modernização e a saudade do passado, viu surgir tensões que ameaçavam o que haviam conquistado. Clara, sempre determinada, percebeu que a luta não terminava com a aprovação da lei ou a preservação do galpão. Ela sabia que para manter viva a chama da comunidade, seria preciso mais diálogo, mais paciência e estratégias novas. Por isso, convocou uma reunião geral no centro, aberta a todos os moradores.
Durante a conversa, surgiram reclamações sobre a manutenção do espaço, falta de recursos para ampliar as atividades e até discussões sobre a convivência entre os mais jovens e os idosos. Nina, ao lado de Damião, sentia a responsabilidade de ser a ponte entre gerações. Caramelo, como sempre, estava presente. Mas algo nele mudou. Seus latidos, antes firmes e protetores, agora soavam mais pausados, como se ele também sentisse a inquietude no ar. Ele parecia carregar a tristeza de cada um, mas continuava firme, como um guardião silencioso. Uma tarde, enquanto acompanhava Nina no centro, Caramelo desapareceu novamente. Procuraram por horas, até que ele foi encontrado em um terreno abandonado, longe dali, cercado de lixo e entulho. Estava sujo, com pequenas feridas pelo corpo, fruto da exploração daquele espaço degradado. O acontecimento mexeu profundamente com a comunidade. A história de Caramelo no terreno abandonado virou símbolo das tempestades que a cidade enfrentava, seus espaços esquecidos, as feridas abertas, os conflitos internos. Mas também da resiliência e da vontade de se levantar. Com a ajuda de Clara e de Damião, Nina organizou mutirões para limpar o terreno e transformá-lo em um jardim comunitário. A ideia era criar um espaço verde que conectasse o centro ao bairro, oferecendo não só beleza, mas também saúde, convivência e esperança. No meio do processo, vieram novas surpresas. Alguns moradores antigos, antes resistentes às mudanças, começaram a se engajar, trazendo histórias sobre o passado daquele lugar, sementes antigas e técnicas de plantio tradicionais. A cultura local ressurgia como um elemento vivo e transformador. Ao mesmo tempo, no campo pessoal, Nina enfrentava a última prova para a retomada do contato com sua mãe. Depois de semanas de encontros e conversas, as feridas começaram a cicatrizar, abrindo espaço para perdão e compreensão. O diálogo entre elas era sincero, mas também cheio de aprendizados e respeito às diferenças. Damião, por sua vez, sentia a chegada dos seus 80 anos. O corpo doía mais, os passos ficaram mais lentos, mas o espírito permanecia inquebrantável. Ele sabia que o tempo era precioso e que precisava passar adiante tudo o que aprenderá, as memórias, as histórias, a sabedoria do viver. Caramelo, recuperado, tornou-se o símbolo dessa renovação. Durante a inauguração do jardim comunitário, ele correu livre entre as crianças e idosos, latindo feliz, a cauda abanando como se quisesse dizer que, por mais tempestades que venham, o coração pode sempre se renovar. Santa Aurora descobriu que, mesmo nas dificuldades, o amor e o cuidado eram as sementes mais fortes que alguém podia plantar. O sol despontava tímido por entre as nuvens cinzentas que ainda pairavam sobre Santa Aurora, como se a cidade estivesse despertando devagar, lentamente, após meses de provações. O ar fresco da manhã carregava o cheiro da terra molhada, da grama cortada e do café recém-passado nas casas e nas pequenas padarias que já começavam a abrir suas portas. Um aroma reconfortante, quase como um abraço quente, espalhava-se pelo bairro, misturado com o canto dos pássaros que enchiam os galhos das árvores da praça central. A cidade parecia viva, mas era mais do que isso, estava despertando para um novo ciclo. Um ciclo que havia começado meses atrás, em uma fila de banco, quando um idoso frágil quase fora prejudicado, e um cachorro de rua, Caramelo e de olhar fiel, chegará latindo, atraindo a atenção e mudando o rumo das coisas para sempre. Hoje, a praça da cidade brilhava com uma energia especial. O Centro Comunitário Coração Livre, que antes fora um galpão esquecido e ameaçado de desaparecer, resplandecia em sua nova forma. As janelas abertas deixavam escapar risos, vozes e música, que se misturavam com o som do vento suave que passava pelas árvores. A pequena biblioteca criada ali estava lotada de pessoas, crianças curiosas, jovens entusiasmados e idosos com olhos brilhando de satisfação e esperança. Nina caminhava pela praça, sentindo cada passo como um pequeno triunfo. A mão segurava firme a de sua mãe, que caminhava ao seu lado, ainda um pouco hesitante, mas com um sorriso de quem havia reencontrado um pedaço perdido do coração. A cada instante, sentia o poder da reconciliação, da aceitação e do amor que, apesar das diferenças e do tempo, tinham conseguido restabelecer os laços familiares que pareciam desfeitos para sempre. Damião, já com seus 80 anos, estava sentado em uma cadeira de rodas adaptada, mas sua presença continuava imensa e forte.
Seu olhar sereno e atento acompanhava cada detalhe daquele dia especial. Ele era a alma silenciosa da cidade, um homem cuja história se entrelaçava com a história de Santa Aurora, assim como Caramelo, o cão que vira tantas mudanças acontecerem. O centro comunitário estava cheio. Havia barracas com comidas típicas que exalavam aromas de bolo de milho, café coado na hora, pamonha e doces caseiros. O cheiro doce do quindim misturava-se com o sabor do café e o som distante da sanfona, que se espalhava pela praça, tocada por Dona Enedina, uma senhora querida que há anos animava as festas locais. As pessoas conversavam animadamente, trocavam experiências e histórias, como se o tempo tivesse voltado a correr em ritmo de esperança. As crianças corriam atrás de Caramelo, que se mostrava tão alegre e disposto quanto no dia em que fora encontrado na fila do banco, latindo para proteger um idoso fragilizado. Nina sentiu o coração apertar e aquecer ao mesmo tempo. Tanta coisa havia acontecido, tanta luta, sacrifício e superação. E ali, naquele momento, tudo parecia recompensado. Era prova viva de que, mesmo nas adversidades, o amor e a solidariedade sempre triunfam. No palco montado para a festa, Clara organizava os últimos detalhes para a cerimônia de homenagem. Ela sabia que aquele momento não seria apenas uma celebração, mas o fechamento de um ciclo e o início de outro, ainda mais promissor. Está tudo pronto, anunciou para Nina, que chegou a seu lado com um sorriso cansado, porém feliz. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe, respondeu Nina, olhando para o céu que começava a se abrir em tons de azul e dourado. O silêncio tomou conta do espaço quando Nina subiu ao palco para fazer seu discurso de abertura. Sua voz, firme e emocionante, percorreu o ar com a força da sinceridade. Há quase um ano, Santa Aurora vivia um momento de incertezas e medo. O galpão que hoje é este centro comunitário estava prestes a desaparecer, e com ele, as memórias, os encontros e a identidade de nossa cidade. Foi quando Caramelo, um cão de rua Caramelo, apareceu. Não era um cão qualquer. Era um guardião silencioso, um símbolo de amor, coragem e lealdade. A plateia escutava em silêncio, muitos com os olhos marejados. Caramelo nos mostrou que, mesmo nos momentos mais difíceis, o cuidado com o outro, humano ou animal, pode mudar tudo. Que o amor é a força que transforma uma cidade inteira. Esta é a nossa história, mas é também a história de todos que acreditam que o mundo pode ser melhor quando se ajuda o próximo. Ela desceu do palco entre aplausos, e Clara assumiu o microfone para mostrar um vídeo que contava a trajetória da cidade, da luta pela preservação do galpão, dos mutirões de limpeza e do surgimento do jardim comunitário, até o dia de hoje. Damião foi o próximo a falar, e sua voz pausada e cheia de emoção comoveu a todos. Esta cidade é feita de histórias, de gente, de esperança. O que construímos juntos é o reflexo da força da comunidade. Caramelo é mais do que um cachorro. Ele é a prova viva de que o amor pode vencer qualquer tempestade. Caramelo deitou-se aos pés de Damião, como se entendesse a importância daquele momento. Depois da cerimônia, a praça virou uma grande festa. Risos, abraços, música e dança preencheram o ar. Nina dançou com a mãe, Damião foi carregado nos braços dos jovens, e Caramelo corria feliz entre as pessoas, latindo e abanando o rabo, seu jeito único de agradecer e celebrar. Enquanto a noite caía, Nina levou Caramelo para o banco da praça onde tudo começara. Sentou-se, abraçando o cachorro e olhando para o céu estrelado. Obrigada, Caramelo. Você nos salvou, sussurrou, sentindo uma lágrima escorrer. O cachorro olhou para ela com olhos que pareciam entender cada palavra. Naquele momento, Nina soube que, apesar de todas as dificuldades, o amor e a solidariedade seriam sempre a luz que guiaria Santa Aurora. A cidade dormiu naquela noite sob um manto de estrelas, aquecida pela força de um cão Caramelo e pelo coração de sua gente. A noite avançava devagar, e a festa no centro comunitário Coração Livre ainda pulsava com energia. As luzes penduradas entre as árvores criavam uma atmosfera mágica, iluminando rostos cheios de esperança e corações que agora batiam em sintonia. Nina permaneceu no banco da praça, com Caramelo deitado ao seu lado, sentindo o calor do corpo do cão contra suas pernas. O ar estava fresco, e o cheiro da grama molhada trazia à mente as tardes de infância e as histórias que sua avó contava sobre aquela mesma praça.
Enquanto ela contemplava a cidade, sentiu uma leve mão pousar em seu ombro. Era a mãe, que havia se aproximado silenciosamente. Está tudo diferente, não é? Disse a mulher com voz suave, quase um sussurro. Nina assentiu, os olhos brilhando. Sim. A gente passou por tanta coisa. Mas sinto que enfim estamos no caminho certo. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as luzes dançarem sobre o rosto de Caramelo. Ele levantou a cabeça, sentindo o carinho e a paz que emanavam daquelas mulheres. Lembranças das primeiras semanas após aquele dia fatídico no banco do banco voltaram com força. O medo, a insegurança, o sentimento de impotência diante das dificuldades do idoso fragilizado. Mas também o inesperado que veio na forma de um latido forte, um olhar determinado e a coragem de um cão caramelo que jamais desistiu. O centro comunitário não era mais apenas um galpão. Era um espaço vivo, cheio de histórias, de risos, de encontros que transformavam vidas. Ali, jovens aprendiam artesanato com idosos, e idosos reencontravam seu lugar na cidade, sentindo-se valorizados e amados. Entre os que frequentavam o local, a figura de Damião era sempre lembrada com respeito e carinho. Sua amizade com Nina e o papel de Caramelo haviam sido o ponto de partida para uma revolução silenciosa. No canto da praça, o velho banco de madeira, onde tudo começara, ganhava uma placa com uma inscrição especial, um banco da esperança e do cuidado. Aqueles que passavam paravam para ler, alguns tocavam a madeira gasta, sentindo a força das histórias que ali foram escritas. Enquanto isso, Clara caminhava entre as barracas, conversando com moradores e amigos, colhendo sorrisos e compartilhando planos para o próximo ano. Sua motivação era clara, fortalecer ainda mais os laços da comunidade, garantir que o que haviam conquistado não se perdesse. Por sua vez, Damião refletia sobre a importância daquele momento. Ele sabia que cada vitória tinha seu custo, os dias difíceis, as noites sem dormir, os conflitos internos que o abalaram. Mas também sabia que o esforço havia valido a pena. O conflito interno de Nina, marcado pela dúvida se poderia conciliar sua vida pessoal com o compromisso crescente com a cidade, parecia encontrar uma resposta definitiva naquela noite. Ela sentia que seu propósito estava ali, junto de Caramelo, junto da comunidade, fazendo a diferença. Caramelo, por sua vez, parecia compreender mais do que qualquer um. Sua lealdade e coragem haviam inspirado uma cidade inteira a se levantar. Mas também carregava suas próprias batalhas silenciosas, o medo de perder aqueles que amava, o desejo de ser sempre aceito e a esperança de um lar definitivo. Enquanto as horas passavam, o vento trouxe ao centro um sussurro antigo, o som de uma música conhecida, a melodia que marcava as festas de Santa Aurora há gerações. Era Dona Enedina na sanfona, sua música guiando o coração de todos. Nina, a mãe, Damião, Clara e muitos outros se juntaram para cantar e dançar, unidos por um sentimento que ia além das palavras. Era a celebração da vida, da resistência e do amor. Naquele instante, Caramelo levantou-se e latiu uma última vez para a multidão, seu olhar brilhando com a certeza de que aquele era apenas o começo de uma história que continuaria a ser escrita, dia após dia, com pequenos gestos de cuidado e esperança. A cidade de Santa Aurora adormecia, protegida por um cão caramelo e o espírito indomável de sua gente, pronta para enfrentar o que viesse, juntos. Enquanto a noite avançava e a lua tomava seu lugar no céu, a festa começava a desacelerar, mas o coração das pessoas ainda pulsava forte. Nina caminhava lentamente pelo centro comunitário, observando cada rosto iluminado pela luz suave das lanternas penduradas entre as árvores. A comunidade, renovada e mais unida do que nunca, parecia transbordar esperança. Caramelo, seu fiel amigo e guardião, seguia ao seu lado, como sempre, atento a cada movimento, latindo para cumprimentar alguém e abanando o rabo para cada carinho recebido. Havia algo mágico naquele cachorro caramelo, algo que ia muito além de um animal de rua. Ele havia se tornado um símbolo vivo de amor e coragem para toda Santa Aurora. Nina parou diante da parede de fotografias que decorava um dos salões do centro. Cada foto contava uma parte da jornada, as reuniões no galpão abandonado, os mutirões de limpeza, as oficinas de artesanato, os encontros intergeracionais, e claro, a imagem de Caramelo latindo junto ao idoso na fila do banco, o instante em que tudo começara.
Ela sentiu um aperto no peito, uma mistura de emoção e gratidão. Tudo isso, e murmurou, foi por você, Caramelo. Você nunca desistiu. O cachorro olhou para ela, como se entendesse, e se aproximou, deitando a cabeça em seu colo. A maciez do pelo, o calor do corpo do animal, o silêncio confortável entre os dois, eram momentos preciosos, que falavam mais que 1000 palavras. A porta do centro se abriu, e Damião, com a ajuda de Clara, entrou lentamente, sorrindo com os olhos marejados. Posso me juntar a vocês? Perguntou com voz trêmula. Nina estendeu a mão, ajudando-o a sentar-se ao seu lado. Sempre, respondeu. A mãe de Nina se aproximou e também se sentou no banco, completando o pequeno círculo de afeto e cumplicidade. Por um momento, o silêncio reinou, mas era um silêncio cheio de significado, daqueles que carregam uma vida inteira. Então, Damião falou, este ano nos mostrou o que realmente importa, a união, o cuidado, a empatia. Nós, juntos, conseguimos transformar não só um espaço físico, mas toda uma comunidade. Eu nunca teria imaginado que um cachorro de rua pudesse ser o coração dessa transformação. Nina sorriu. Você disse tudo. Caramelo nos ensinou que cada um, mesmo pequeno e aparentemente insignificante, pode fazer a diferença. E que a verdadeira força está na amizade e na solidariedade, completou a mãe, com voz firme. Os olhos de todos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de emoção. De gratidão por terem encontrado no outro o que lhes faltava. Nina então olhou para Caramelo e falou com voz suave, e nós vamos continuar, amigo. Vamos cuidar da cidade, das pessoas, uns dos outros. Você será sempre nosso guardião. O cachorro abanou a cauda com força, como se compreendesse cada palavra. Naquela noite, quando o último convidado foi embora e as luzes se apagaram, Nina, Damião, Clara, a mãe e Caramelo permaneceram por um tempo, sentindo a paz que só a certeza de que o amor venceu poderia trazer. A praça estava vazia, o céu estrelado parecia um manto protetor, e o vento suave parecia sussurrar promessas de dias melhores. Santa Aurora tinha renascido das cinzas do medo e da dúvida, para se tornar um lar onde o cuidado e o respeito por cada vida eram a base de tudo. Caramelo, o cão Caramelo de rua, não era mais só um cachorro perdido, ele era o símbolo da esperança que nunca morre. E assim, a história daquela cidade e daquele cachorro guardião continuaria, feita de pequenos gestos, de latidos de coragem e de corações entrelaçados, uma história que nunca terminaria, enquanto houvesse amor para espalhar. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o fila, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.